Fala, povo, tudo bem? Tudo bom? Tudo tranquilo por aí? Vamos embora, mais um pouquinho. Gravo agora a frente 3 para vocês, o módulo 21. Uma parte que vai falar sobre Estados Unidos, principalmente sobre os belts, tá? Então, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre os belts industriais e sobre os belts agropecuários, tá? Tem também um pouquinho sobre os recursos minerais, só para a gente poder estar localizando, né, onde tem o quê. Vamos lá dar uma olhada nos mapas, então, que eu trouxe para vocês aí. Acho que a primeira questão, por exemplo, você pega um mapa como esse, desencana do cobre, tá? A bauxita, chumbo, zinco, a bauxita principalmente, né? Ela até é muito importante, tudo bem? Mas não é o que você vai bater em cima. Por exemplo, o que você tem que bater em cima? Principalmente do carvão e do petróleo. Então, vamos começar, por exemplo, pelo petróleo, né? Essa região aqui do Golfo do México, que vai pegar estados como Texas, estados como Louisiana, são regiões muito ricas em petróleo. Tá? Lembra-se que essas regiões de petróleo, lembra que o petróleo ele é encontrado em regiões de bacias sedimentares. Tá? Depois você encontra aqui também o território do Novo México, né, que foi comprado do México, nós conversamos sobre isso na aula passada, e com presença também de petróleo. E a região do estado da Califórnia, também com petróleo. Eu acho que o que eu mais chamaria atenção para vocês seria justamente essa região aqui, onde nós vamos encontrar o delta do Mississippi, o delta do rio Mississippi, que é uma região conhecida pela prospecção de petróleo. Tá certo? Bom, para isso, nós temos também a região de carvão, né? Carvão também encontrado na região de bacias sedimentares, tá? Ela está bem próxima aqui dos chamados Montes Apalaches, e já é uma região mais típica de escudo cristalino, certo? Bom, fora isso, eu encontro ainda o Alasca. Então, você pode ver a riqueza mineral do Alasca, jazidas de carvão, presença de ouro e também presença de cobre. Acho que o ouro e o carvão aí são os que mais chamam a atenção. Beleza? Bom, ainda num outro mapa, né, dá para a gente perceber aqui de novo, ó, região carbonífera, tá? E região de petróleo com gás natural. Lembra vocês que os Estados Unidos ele descobriu uma enorme reserva de xisto, o chamado xisto pirobituminose. Tá? O xisto é encontrado em gás, em óleo e em rocha. Rocha não me interessa, mas gás e óleo sim. Para que serve o xisto, né, esse gás de xisto? Para gerar energia termoelétrica. Então, eu faço o mesmo uso que eu tenho com carvão, com petróleo, eu uso xisto. Inclusive, as descobertas de reservas de xisto nos Estados Unidos, elas levaram a uma queda do preço do petróleo, do barril do petróleo, a nível mundial. Tá certo? Isso foi pergunta da FUVEST, primeira fase. Beleza? Bom, o xisto ele tem uma técnica de extração que é horrorosa. É uma técnica chamada de fracking. Eles conseguem fazer uma perfuração vertical e horizontal. E nessa perfuração, eles conseguem bombear, né, água e chumbo. E essa água e chumbo provoca rachaduras no subsolo, fazendo então com que o gás de xisto vaze. E daí eles vão coletar esse gás de xisto. Tá? Depois procura um pouquinho aí se você tiver interesse. A técnica é chamada de fracking. Ok? Uma técnica bem feia. Bom, além disso, nós temos a questão então da indústria da mineração. Vamos lá pensar um pouquinho como é que essa indústria ela vai se desenvolver. Tá? Agora eu vou fazer algumas anotações para vocês. Toda a indústria dos Estados Unidos ela vai se iniciar nessa região aqui, que é a região Nordeste e região dos Grandes Lagos. Tá? Então, essa região ela vai ser chamada de Manufacturing Belt. Ela tem um apelido, tá? Que é Rust Belt, cinturão da ferrugem, né? Manufacturing Belt, que significa cinturão fabril, e Rust Belt, que significa cinturão da ferrugem. E ela está localizada no Nordeste dos Estados Unidos e também região dos Grandes Lagos, tá? Que tipo de indústria você vai encontrar aí? A indústria tradicional americana, beleza? Principalmente as indústrias de base, como siderúrgicas e metalúrgicas, e obviamente você vai encontrar também a indústria
automobilística presente. Automobilística presente. Beleza? Então, essa região, do ponto de vista industrial, é a que mais gera emprego nos Estados Unidos. Belezinha? Então, tem que saber isso daqui. Essa região do Manufacturing Belt é uma região tradicional, tá, de indústria nos Estados Unidos. Bom, mas o que acontece? Toda a indústria estava concentrada nessa região, até que, em determinado momento, as indústrias começaram a partir para outros países, como, por exemplo, o Sudeste Asiático, como, por exemplo, a América Latina. E elas foram embora justamente no período, motivadas, aliás, por mão de obra barata. Por mão de obra barata, por incentivos fiscais, ou seja, para adquirir uma maior lucratividade. Resultado, quando o governo americano viu essas empresas saírem daí, eles pensaram assim, olha, cara, a gente vai ter que incentivar outros polos de industrialização. E começou a incentivar a parte sudeste e sul dos Estados Unidos, além do oeste, tá? E chamou essa região de Sun Belts, que são cinturões do Sol, tá? Então, onde estão localizados os cinturões do Sol? Sul, sudeste e oeste dos Estados Unidos. Bom, mas para que são importantes essa região? Essa região de Sun Belts, elas são responsáveis pela enorme produção de tecnologia de ponta. Entre eles, dá para a gente destacar a região da Califórnia, que tem o famoso Vale do Silício, tá certo? Então, tá aqui, ó, tá até destacado para vocês o Vale do Silício, beleza? Sabe, você já deve ter ouvido falar do termo migração de cérebros, nós já trabalhamos sobre isso, né? É quando pessoas são formadas em países mais pobres, mas em universidades muito boas, como por exemplo aqui no Brasil, galera que se forma na Politécnica da USP e acaba migrando, né, em direção ao Vale do Silício para trabalhar fazendo produção de tecnologia de ponta lá nos Estados Unidos. Então, essa região do Vale do Silício tem muitos indianos, sul-africanos, brasileiros, né, que traz essa riqueza cultural também e multiétnica para fazer, e mais o conhecimento, para poder fazer a construção da tecnologia de ponta aí. Beleza? Então, é isso que eu queria destacar para vocês, esses 3 polos de indústrias. Bom, mas a gente não chama apenas as indústrias de cinturões, né? O que são esses cinturões, esses belts? Esses belts, eles se desenvolvem a partir de uma organização. Então, é um espaço que vai seguir um determinado padrão de industrialização. Por isso são chamados de belts. Você não pode confundir os belts industriais, que eu acabei de falar para vocês, como, por exemplo, o Manufacturing Belt e o Sun Belt, com os belts agrícolas. Tá? É muito comum. Eu sei que é muito bobo isso. Tá? Para mim é muito bobo, porque, tipo assim, velho, carro eu ando, né? Arroz eu como. Então, belts indústria e belts alimentos, tá? Belts agricultura. Mas a galera confunde demais. Então, separe bem. Vimos Manufacturing Belts, Sun Belts, referentes à indústria. Beleza? Agora nós vamos ver o quê? Nós vamos ver os belts referentes à agricultura. Bom, como que você acha que é a agricultura nos Estados Unidos? Ah, carinha, é uma agricultura extremamente desenvolvida, tá? Ela é desenvolvida, ela faz a utilização de muitos insumos, de agrotóxicos, né? De agrotóxicos e pesticidas também. Beleza? Então ela tem uma altíssima rentabilidade. Beleza? Bom, então são os belts industriais, são extremamente bem organizados. Bom, quem são esses belts e o que você precisa saber sobre eles? Essa região toda aqui, que pega a região dos Grandes Lagos, que por sinal é a região onde tem a maior concentração populacional, nós vamos encontrar o chamado Dairy Belt, tá? Que na verdade a legenda até está trazendo para você aí. É o cinturão do laticínios. Beleza? Cinturão do laticínios. Bom, então por que o Dairy Belt está localizado nessa região? Justamente para atender o mercado consumidor, já que existe a maior concentração populacional nessa região. Fechou? Tá? Então você entendeu como é que eles estão organizando isso? Bom, o Dairy Belt ele é desenvolvido então a partir da pecuária intensiva. O que é pecuária intensiva? É quando o gado é criado confinado, ele é alimentado com ração e tudo mais.
Beleza? Bom, próximo ao Dairy Belt, nós vamos encontrar quem? O Corn Belt, tá? O Corn Belt, o cinturão do milho. Daí você vai falar assim, Anderson, os belts são espaços organizados, né? Exato. Então, eu vou te perguntar, qual é a justificativa para a localização do Corn Belt? Olha, o Corn Belt está perto do Dairy Belt. Então, qual que é a função do cinturão do milho? Fornecer ração para o Dairy Belt. Peraí que eu errei. O Dairy Belt. Anderson, como assim? Ué, não é pecuária intensiva? O gado não é criado confinado? Ele não se alimenta de ração? Fechou. Então, perto do Dairy Belt, eu tenho o Corn Belt. Beleza? Bom, daí você vai vindo cada vez mais para o sul. E quanto mais ao sul você vem, mais você vai encontrar o quê? Produtos mais quentes, né? Típicos de áreas mais quentes. Como, por exemplo, o Cotton Belt. Ou ainda, pegando essa região aqui de culturas subtropicais, com fruticultura, com a presença do Fruit Belt. Beleza? Aí você vai olhar ainda, e o interior dos Estados Unidos? Toda essa região aqui. O que os caras estão produzindo? Ó, vou apagar o slide, tá? Essa região do interior toda aqui, nossa, exagerado. Essa região toda do interior dos Estados Unidos, eles vão produzir o Wheat Belt. O que é isso? O cinturão do trigo, a triticultura. E daí você tem que ficar atento numa questão. Nós temos o trigo, que é plantado na época do inverno, tá? Do outono e inverno, que é o período mais frio, já que essa região é mais seca, mais quente. Então, como ela é mais seca e mais quente, eu planto ele na época do frio para colher ela logo. E como essa região aqui ao norte é mais fria, eu planto ela na área mais quente, tá? Na época mais quente. Então, nós temos aí o cinturão do Wheat Belt. E o restante dos Estados Unidos vai ter a chamada pecuária extensiva de corte, que é a produção voltada para a pecuária extensiva, para a produção de carne. Além dos chamados dry farmings, que são as culturas irrigadas, espalhadas também nessa região. Beleza? Então, vimos aí os belts agrícolas. Ó, vamos dar uma olhada aqui rapidão. Questão antiga, né? Old but good, da FUVEST. O mapa a seguir representa os cinturões agrícolas dos Estados Unidos. Faça, de acordo com ele, a associação correta. Bom, cinturão do laticínios, número 3. Tá? Depois, cinturão do algodão. O algodão está mais ao sul, né? Número 2. Culturas subtropicais, a fruticultura, número 1. Cinturão do milho, né? O D é a região de número 5. E depois de número 4, que é o cinturão do trigo. Então, a correta, letra B de bolinha. Ainda sobre esses cinturões, a alternativa correta, letra A. Cotton Belt, na região de número 1. O Corn Belt, na região de número 2. E Wheat Belt, na região central dos Estados Unidos, de número 3. Complete a legenda de acordo com o mapa abaixo, com os principais tipos de indústria dos Estados Unidos. Então, a número 2, metalurgia, siderurgia, automobilística. Número 1, já que tem o Cotton Belt, vamos fazer o quê? Né? Indústria têxtil. A número 3, petroquímica. Lembra que eu marquei para vocês, marquei para vocês a região do delta do Mississippi. E a número 4, região de Seattle, a indústria aeronáutica. Tá? Bom, número 4 aqui. Essa a gente acabei de comentar com vocês na aula, né? Eu disse, inclusive, que ela apareceu na FUVEST, olha, foi 2017. Em 2015, os Estados Unidos, país que não é membro da OPEP, tornaram-se o maior produtor mundial de petróleo, superando grandes produtores históricos mundiais, de acordo com a publicação, né, da BP, da British Petroleum. Sobre essa fonte de energia, é correto afirmar que o crescimento dessa produção se deu através da exploração do xisto. Letra C de cabeção. Número 5. Com uma produção diversificada, abrangendo indústrias têxteis, siderúrgicas e equipamentos ferroviários, a região do Manufacturing Belt, comparada a outras regiões industriais do Brasil, apresenta organização predominantemente fordista, já sabe o que é isso, né? Modo de produção, diferenciando-se nos novos centros industriais Sunbelt, pautados pela acumulação flexível e produção de tecnologia de ponta.
Número 6. Considerando o mapa a seguir, que registra as regiões em que se dividem os Estados Unidos da América, olha lá, Nordeste, Sul, Grandes Planícies, Oeste e Costa do Pacífico, quais itens que se aplicam à região Nordeste e depois em região às Grandes Planícies, tá? Então, a região Nordeste é a região mais industrializada e urbanizada dos Estados Unidos, né? É aqui que você vai encontrar a megalópole de Boswash, tá? Que liga Boston a Washington. É aqui que você vai encontrar a megalópole de Schipitz, que liga Chicago a Pittsburgh, né? E aqui você encontra uma outra megalópole, que é a megalópole de Sansan, né? Que liga São Francisco a San Diego. Belezinha? Número 7. Assinale a alternativa que contém o maior número de afirmações corretas em relação aos Estados Unidos. 1. A agricultura é mecanizada, utiliza grande quantidade de fertilizantes e defensivos agrícolas. Número 1. Verdadeiro. Número 2. A agricultura é extensiva não, intensiva, né? Ela pode ser feita em grandes propriedades, mas ela faz um uso aí de muito intenso. E oferece mais emprego do que qualquer outro setor da economia? Não, né? Tá louco? O pessoal deve estar concentrado no setor terciário. Deve não estar. 3. Na área industrial, é grande o investimento em pesquisa. E por isso o país não enfrenta problemas de concorrência com produtos de outros países em lugar nenhum do mundo. Claro que enfrenta, né? A China está aí para isso. 4. Apesar do investimento em pesquisa ser elevado, o Japão também. Alguns países conseguem vender seus produtos mais baratos, até mesmo no mercado norte-americano. Sim, você sabe que a China exporta tecnologia para os Estados Unidos já, viu? Foi pergunta da FUVEST isso. Número 5. Apesar desse país ser credor de muitos países do mundo, sua dívida externa é enorme, claro. Inclusive, quem comprou esses títulos da dívida externa americana foi a China. 6. Os Estados Unidos, por serem grandes produtores de máquinas e equipamentos industriais, não têm dívida externa, você acabou de ver que tem. As atividades econômicas do chamado setor terciário, comércio e prestação de serviços, absorvem nesse país a maior parte de sua PA, sua população economicamente ativa. Beleza? Bem tranquila também. Número 8. Olha, essa questão gigante, né? Vamos resumir? Compare a região Nordeste e a costa Sudoeste, tá? Dos Estados Unidos, quanto ao tipo de indústria e característica de mão de obra empregada. Muito simples. Vamos começar assim, ó. Nordeste, região do Manufacturing Belt, presença de cirurgia, metalurgia e automobilística. Nem eu coloquei para vocês, tá bom? O que mais que a gente pode colocar aí, ó? Emprega um grande volume de mão de obra. Ponto. Acabou. Sudoeste, né? Região que tem um parque industrial mais moderno, automatizado e robotizado, com mão de obra qualificada. Beleza? Se você quiser, pode até colocar aqui os setores mais desenvolvidos. Letra B. Fatores que influenciaram a localização industrial de cada uma dessas regiões. Olha, no Nordeste, você não pode deixar de considerar o quê? A região do carvão, tá? Então, presença do carvão, presença de mercado consumidor, né? Presença de mão de obra abundante. Agora, no Sudoeste, o que você vai ter ali? A existência de petróleo e, principalmente, de incentivos governamentais, que acabou favorecendo o aparecimento dos tecnopolos. Tá bom? Número 9. O tripé da campanha presidencial do Trump para devolver aos Estados Unidos sua grandeza, America First, se baseia em uma reforma econômica, uma reforma de leis de imigração. Né? Essa reforma econômica é priorizar o comércio interno, né? A produção interna, e acaba até fechando um pouco o país. Uma reforma nas leis de imigração, ou seja, barrar a galera, e na defesa da segunda emenda da Constituição, que otorga a todos os cidadãos o direito de portar armas. Bom, sobre as repercussões dessas propostas, analise as afirmações a seguir. Letra B está correta. A intenção de construir um muro na fronteira do sul e expulsar os imigrantes em situação ilegal. Tá? Essa é uma das grandes promessas de campanha dele. Número 10, falando sobre Detroit. Né? O Detroit é um centro industrial muito grande, era muito grande nos Estados Unidos e acabou vindo à falência depois da crise de 2008. Tá?
Número 11. Aponte as principais características econômicas do Sunbelt americano. Você não precisa colocar muita coisa não, tá? Você vai colocar o quê? O Sunbelt é um parque industrial extremamente moderno, tá? Que tem aí como base o desenvolvimento das redes, como a internet, a mão de obra especializada, né? E uma produção desenvolvida a partir do toyotismo, do just in time. Depois, indique 2 características da agricultura norte-americana moderna. Velho, 2, você não precisa colocar muita coisa, tá? Uso de biotecnologia, com técnicas modernas, tá? Você pode colocar. Mecanização intensa, você pode colocar, tá? Correção do solo, também uso de pesticidas. Você pode usar essa linguagem mais simples que não tem problema, tá certo? Número 12. Observe o mapa. Aponte 2 razões da importância geopolítica desse país na atualidade, considerando sua localização e dimensão territorial. Então, qual que é a importância geopolítica dos Estados Unidos? É o país hegemônico, né? É o país mais rico do mundo, loucão, né? É o país mais rico do mundo. Então ele fala, aponte 2 razões da importância geopolítica desse país. Ó, uma razão, representa um imenso território. Tá? Não precisa falar que tem terra no Alasca e tudo mais, não. Tá? E apresenta também um território bastante rico em recursos naturais e minerais. Tá? Além de ser, estou colocando um terceiro, uma das maiores economias do planeta. Letra B. Explique a importância econômica para esse país da região circundada no mapa, a região do Manufacturing Belt, considerando os recursos naturais, presença de carvão, além de rios também, né? E os aspectos humanos, grande concentração populacional aí. Beleza? Número 13. Falando sobre a região do Vale do Silício, região produtora de tecnologia de ponta, letra A. Número 14. De quais organismos, blocos econômicos e acordos comerciais os Estados Unidos se retirou no governo Trump? Tá? O Trump ele vai sair de um acordo que demorou muitos anos para ser negociado, que foi o TPP, o Acordo Transpacífico de Cooperação Econômica, tá? Que era uma região ali no Pacífico, foi negociado pelo Barack Obama durante muitos anos. Ele também vai sair do Pacto Global da ONU sobre Migração, que vai ser assinado em Marrocos. O presidente brasileiro também, Jair Bolsonaro, ele também pede para sair do Pacto Global de Organização. E ele sai da Unesco em 2017, que é um organismo da ONU. Tá? A saída dele da Unesco está ligada ao fato da Unesco ter reconhecido uma região na Palestina como patrimônio da humanidade. E daí ele acusa a Unesco de tomar uma posição pró-Palestina contra Israel. Tá? Número 15 é só um texto para ser lido e ser comentado. E número 16 também. Beleza, senhores? Ó, acabamos mais uma aula bem simples, bem tranquila. Lembra que eu te disse que essa parte de América a gente ia fazer bem tranquilinha, tá? Sem grandes importâncias aí. Beleza? Grande abraço para vocês, bom resto de semana, se cuidem, queridos.